Olá, alunos! Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês matemática. Ainda não sei ao certo quais serão as minhas turmas, portanto, vamos trabalhar o que todos nós teremos que fazer, o nosso PET. Começaremos pela primeira semana, então, abra sua apostila ou o seu arquivo no celular e vamos começar. Mãos na massa! O nosso PET, volume 1, de 2021, do 7º ano. Vamos lá? Subindo aqui a nossa apostila, nós temos o sumário. Aqui na matemática, nós temos o decifrando os números naturais na primeira semana. Na segunda semana, operações com frações. Na terceira semana, números decimais e frações. E na quarta semana, vamos medir. Aqui, então, para a nossa primeira semana. Vamos falar dos múltiplos e divisores de um número natural. Números primos e compostos. Decifrando os números naturais. Caro estudante, nessa semana, você vai classificar os números naturais em primos ou compostos. Identificar e extrair os múltiplos e divisores de um número natural e estabelecer os critérios de divisibilidade de alguns números. Recapitulando, os números naturais são aqueles utilizados basicamente na contagem de elementos começando pelo zero. Veja a sequência destes números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensando nessa sequência, qual é o último número? Se você respondeu que não existe, você acertou. Eles são infinitos. Agora, o que são os números primos? São números naturais que somente podem ser divididos por 1 e por ele mesmo, em uma divisão exata, ou seja, ele não sobra resto. Alguns destes números, o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Já os números compostos são os números que não são primos, ou seja, aqueles que podem ser divididos por no mínimo 3 números diferentes. Por exemplo, o 6 dá para dividir por 1. 6 dividido por 1, 6. O 6 dá para dividir também por 2. 6 dividido por 2, 3. Dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E também por ele mesmo. 6 dividido por 6, 1. Os múltiplos de um número são todos os números resultantes da multiplicação do próprio número com os números naturais, a começar do zero. Já os divisores de um número são todos os números que dividem este número com um resto zero. Veja o exemplo para o número 10. Os múltiplos de 10. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E aí eu vou contando de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, os múltiplos são infinitos, ok? Já os divisores são finitos, porque são aqueles números em que a gente divide e sobra resto zero. Então, 10 dividido por 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5, 2. E 10 dividido por 10, 1. Então, os divisores do 10 são 1, 2, 5 e 10. Ok? Os múltiplos de um número são todos os números resultantes da multiplicação do próprio número com os números naturais, a começar sempre do zero.
Já os divisores de um número são todos os números que dividem este número com um resto zero. Vamos lá para as nossas atividades agora? Atividades. Sobre os números naturais 2, 5, 6, 10 e 13, responda o que se pede. Quais destes números são primos? Quais são compostos? Algum ou alguns destes números podem ser múltiplos um do outro? Quais? Descreva-os. Algum ou alguns destes números podem ser divisores um do outro? Quais? Descreva-os. Então, as atividades vocês vão fazer no caderno. Escreve lá matemática, primeira semana. Coloca o seu nome, o ano, para sair na foto depois. Atividades número 1. Aí você coloca os números 2, 5, 6, 10 e 13. Letrinha A. E escreve assim: os números primos são. E analisa. Os números compostos são. Você só responde, não precisa ficar copiando. É só fazer a resposta completa no caderno, tá bom? O número 2. Laura comprou 57 balas e distribuirá para os alunos da sua turma. Sabendo que ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno e que não irá sobrar nenhuma bala, descubra a quantidade máxima de alunos que poderão receber balas e quantas balas cada aluno irá receber. Então, não precisa copiar o probleminha, você vai lá no caderno, só escreve assim: Laura comprou 57 balas, e aí você vai dividir e descobrir qual é o número máximo de alunos que a Laura pode ter. Ok? Na número 3, o médico de Roseli lhe receitou 3 medicamentos. E cada um deve ser tomado em horários diferentes. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas. O medicamento B de 5 em 5 horas. O medicamento de C de 6 em 6 horas. Sabendo que ela tomou inicialmente os 3 ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá retomar, ou seja, ela irá tomar os 3 medicamentos juntos de novo? 24 horas, 30 horas, 48 horas ou 60 horas. Então, você vai contar de 3, olhando ali o remédio A, conta de 4 em 4, o B de 5 em 5, o C de 6 em 6. Aí, você vai ver quando que os 3 irão se encontrar novamente. Número 4. Um jogo proposto pela professora Sandra consistia na escolha de um número natural com 2 algarismos que tivesse o maior número de divisores possível. Qual dos alunos abaixo ganhou o jogo? Então, você vai analisar aluno por aluno. O Adriel escolheu o 96. Então, você vai ver quais são os divisores do 96. Divide por 1, divide por 2, por 3, por 4. Vai pegando todos os divisores dele. Faz o mesmo para o Breno e para os outros coleguinhas. Na número 5, você vai observar o quadro e fazer o que se pede. Marcar um traço em todos os divisores, em todos os números primos. Letra B, você vai circular os múltiplos do 5. Na letra C, você vai fazer um traço diagonal em todos os múltiplos do 4. Na letra D, você vai marcar um ponto nos divisores de 75. E na letra E, você vai verificar se existem números que estão tanto na letra B quanto na letra C. E descrevê-los, responder qual é o maior e qual é o menor. Podem ir lá fazer as atividades no caderno. Bons estudos para vocês e até a próxima semana. Tchau!